Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar português, o livro de português na página 74. Leio e me transformo. Aqui é o gênero textual, novela, um trecho, né? Neste capítulo, conhecemos projetos focados no trabalho cooperativo e na vida em comunidade. Leia a seguir um trecho de uma novela que expõe ações comunitárias. Jogos depois da chuva. Dona Madrinha nem precisava mais chamar a turma para os momentos de aula. A própria turma já chamava Dona Madrinha quando ela se esquecia de começar. Isso antes do dia em que o balde demorou 2 horas e 35 minutos para encher. Aí a alegria foi total. Cada um começou a empacotar seus pertences para voltar para casa. As coisas já deviam estar quase secas por lá. Foi o que pensaram, e foi o que aconteceu. 2 dias depois, já estavam cada um na sua casa. As casas não estavam assim bem. Precisavam de reparos e fizeram. Teve mutirão para reconstruir o armazém, depois para levantar a farmácia, a casa de cada um e até a praça. E um cantinho de grama que a gurizada joga bola. Passaram a chamar essa praça de Canto dos Jogos depois da chuva. Depois que o trabalho terminava, o pessoal todo se encontrava na praça para inventar algum jogo, algum concurso, alguma gincana, e se divertiam até a hora de dormir. Nos fins de semana, quando mais gente tinha folga, aconteciam os jogos de rua. Tinha campeonato de futebol, de bolita e até de bocha. Em pouco tempo, muita gente começou a se concentrar na praça para jogar. E quando chovia, iam para o ginásio da escola que Dona Madrinha deu um jeito de reabrir. O evento virou tradição, e tradição que se preze ganha nome e sobrenome. Essa ganhou. Todo mês de agosto, mês que aquela chuvarada mudou a vida de todos da cidade, acontecem os jogos depois da chuva. Uma gincana com muitas modalidades que sempre termina com um concurso de piadas e com batatinhas compartilhadas. Até a escola mudou. Algumas aulas são feitas na rua, nas casas das pessoas e nos outros bairros, e o registro das descobertas são colocadas num grande livro que seu Onofre guarda como um tesouro. Ele prometeu que na próxima chuva não vai deixar molhar. Todo mundo acreditou. Gurizada é criança, tá, gente? É uma gíria, ok? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a 76 e a 77, baseado nessas 2 páginas que nós acabamos de ler, ok? E daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Na página 76, coloque em autocorreção a data de hoje e coloque páginas 76 e 77. Agora a correção, vamos ver como é que ficou. Depois de ler o trecho da novela, responda quem era Dona Madrinha e o que ela fazia pelas crianças. Ela era professora, pois dava aula às crianças, é o que ela fazia pelas crianças, né? Fora também lá as brincadeiras, né? Que citaram lá que ela fazia também. As crianças saíram do lugar em que estavam no início da escola e voltaram para suas casas. Onde elas estavam e o que elas estavam fazendo nesse lugar? Eles estavam em um abrigo se protegendo da chuva ou de uma possível inundação, pois muitos lugares tiveram de ser reconstruídos, né? Lá o trecho não deixa muito claro se foi apenas se protegendo de uma grande chuva ou se houve uma inundação. Na letra C, depois que voltaram para suas casas, todos que estavam nesse lugar nunca mais se encontraram? Não. Elas passaram a se ajudar e montaram um evento. 2. Na história, o que as pessoas fizeram pela cidade? Qual a importância dos jogos depois da chuva para essa comunidade? Os moradores limparam a cidade, remontaram comércios e casas. Os jogos vieram depois como uma tradição para lembrar dos momentos difíceis e também para unir a comunidade. Na nossa opinião, as pessoas podem ter um laço de cooperação
quer dizer, de ajuda mais forte depois de um grande acidente ou desastre natural? Por quê? Sim, pois elas aprendem a depender umas das outras e saber que elas juntas são melhores e mais fortes. Aqui na próxima página nós temos complete as definições de novela. Aqui nós temos 5 fichas para completar nas questões abaixo. Então vamos lá. A novela é uma narrativa curta. Isso, muito bem, narrativa curta. Letra B. A novela é dividida em Capítulos. muito bem, capítulos. C. A história é desenvolvida em isso, enredo, com situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Letra D. Quem conta essa história é Narrador. muito bem, narrador, que pode ou não participar da história. Letra E. A ação da história é desenvolvida por Poucos personagens. isso, poucas personagens que não são profundamente desenvolvidos. Agora, na segunda questão, sobre o trecho da novela Jogos Depois da Chuva, a gente vai colocar verdadeiro ou falso para as frases. Primeira frase, essa novela está completa com os capítulos 6 e 7. A novela está completinha, só com esses 2 capítulos? Não. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, falso. Aqui, amor, está no capítulo 6 e 7, com certeza. Antes tem o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e talvez possa ter mais algum capítulo depois. Então, a primeira frase é falsa. Segunda, o trecho apresentado é o clímax e o desfecho da novela. Quer dizer, o capítulo 6 e 7 é onde mostra o auge da novela e provavelmente o desfecho. Verdadeiro. Você não precisa ficar com medo de responder não, tá, gente? Se tiver errado, não tem problema. A gente vai entender o certo, tá? Próxima frase. O narrador conta a história em terceira pessoa. Quer dizer, ele trata as pessoas como ele... Verdadeiro, isso. Porque ele não participa da história, né, gente? Se ele participasse, seria em primeira pessoa, porque ele estaria incluso. Então, ele falaria, eu estava em tal lugar. Próxima frase. Para compreender o capítulo 6, não é necessário ler os capítulos anteriores. 1, 2, 3, 4 e 5. Falso, muito bem. Próxima frase. Compreende-se o que acontece no capítulo 6 a partir das informações do capítulo 7. A gente consegue entender o 6 depois que a gente lê o 7. Tipo, a gente consegue entender o que estava acontecendo no 6 quando a gente lê o 7. Verdadeiro. Porque quando a gente começa lendo o capítulo 6, a gente fica muito assim, o pessoal tava esperando o balde encher, e não sei o que, não sei o que, a gente fica meio, a gente já não tinha os 5 capítulos antes, a gente fica meio flutuando. Quando chega no 7, a gente entende que devido àquelas coisas que estavam acontecendo, era de repente uma chuva ou uma inundação, onde foram criados os jogos, né? As pessoas colaboravam umas com as outras. Última frase. A novela não é um texto narrativo. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. Aqui a gente tem aquele resuminho no final de todo o capítulo para organizar o pensamento. A reportagem é um texto jornalístico mais complexo do que a notícia. Ele pode conter entrevistas, gráficos, tabelas e entre outros paratextos. O sujeito pode ser simples ou composto, oculto, indeterminado, ou podemos ter uma oração sem sujeito, tá? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, a gente identifica através do verbo, né? Fazendo a perguntinha, se for eu ou se for nós, vai ser oculto. Já o indeterminado vai ser sempre quando a gente fizer a perguntinha para o verbo e a resposta for eles, ou quando tiver aquela junçãozinha do hífen com o SE, né? Vende-se, compra-se. E a oração sem sujeito
referente aos verbos que indicam fenômeno da natureza. O roteiro de vídeo reportagem é um guia para a produção de um vídeo jornalístico. Indica a sequência e o tempo em que cada vídeo ou áudio entrará na vídeo reportagem. E aqui nós temos o nosso mapinha de aprendizagem. Deste lado, reportagem, notícias, pauta e roteiro, vídeo reportagem. E do outro lado, tipos de sujeito e os tipos que nós estudamos de sujeito, tá? E aqui então a gente encerra o livrinho de português de hoje.